Olá amigos, esta semana trago para vocês a resenha do capítulo 25 de Baqi Rain. Desta vez veremos como Jack Yama e o indestrutível Anayama se enfrentam pela primeira vez. No capítulo anterior, tivemos uma breve briga entre Jack Yama e o Homem das Cavernas pré-histórico Pickle. O enorme Pickle pegou Jack de surpresa e o mordeu com força, enquanto segurava seu corpo, prendendo-o com as pernas e os braços. Jack não fez nenhum movimento. Ele simplesmente ficou parado enquanto Pickle mordia seu ombro esquerdo. Mitsunari tentou acalmar a situação, mas não havia nada que pudesse fazer para deter esses dois monstros. Pickle parecia estar desafiando Jack para uma briga nas ruas de Tóquio. Porém, com um movimento rápido, o ciborgue conseguiu escapar das garras do oponente. Ele se movia com tanta velocidade que, mesmo quando se movia, Pickle permanecia suspenso no ar. Esta ação nos mostra que o enorme tamanho e peso de Jack não são um impedimento à sua capacidade de se mover com grande velocidade. Jack ficou em posição de combate e rapidamente acertou Pickle com um forte soco de direita que o fez voar pelo ar. O Homem das Cavernas caiu pesadamente no chão. No entanto, ele não recebeu danos significativos e conseguiu se levantar novamente. Os dois homens se enfrentaram para continuar a luta, mas alguém chegou ao local para acalmar a situação. Anayama foi o homem que apareceu no meio da luta e pediu para essas duas feras deixarem essa briga por hoje. Foi o suficiente. Foi assim que o capítulo anterior terminou. O capítulo desta semana começa mostrando Anayama parado entre os dois guerreiros que estavam prestes a continuar a luta. Anayama estende as mãos para separar os dois gigantes e diz respeitosamente que eles deveriam deixar essa altercação de lado. Foi o suficiente por hoje. Mitsunari observa com espanto enquanto Anayama decide intervir na luta entre esses dois gigantes. O líder da máfia interveio com grande confiança e autoridade. Anayama propõe a Jack e Pickle pararem o que estavam fazendo e adiarem a luta para outro momento e local mais apropriado. Enquanto isso, Mitsunari observa como esse homem assume o controle da situação de maneira elegante e calma. Todos permanecem imóveis e em silêncio. A presença imponente de Anayama esfriou a situação. Tanto os lutadores quanto os transeuntes olham surpresos. Algumas pessoas pensaram que ele era o diretor de um filme e havia interrompido uma cena. Outros conseguiram reconhecer Anayama pelas cicatrizes no rosto. Anayama sugere levar o encontro para um local mais adequado, onde possam demonstrar suas habilidades sem interrupções ou obstáculos. Apesar da proposta, esses dois gigantes olham para ele incrédulos. Jack parecia não saber quem era Anayama. O Homem das Cavernas, por outro lado, começou a pensar que aquele rosto parecia familiar. O velho parece nervoso, pensando que Pickle ou Jack poderiam reagir agressivamente contra esse intruso que havia interrompido a briga. Ele reflete sobre como, apesar de Anayama ser um lutador gigantesco, ele agora parecia muito mais baixo que Jack e Pickle. No entanto, essa diferença de tamanho não o impediu, e ele ficou entre essas feras. Anayama continua falando, afirmando que o lugar onde estavam é para se comportarem como cidadãos respeitáveis, um lugar para curtir e se divertir, não adequado para brigas. Acrescenta ainda que o território é seu e não pode permitir uma luta deste calibre nas suas ruas. Jack e Pickle não reagem, eles simplesmente o observam atentamente. Embora Pickle não entendesse a linguagem humana atual, ele parecia compreender a ideia geral do que Anayama estava comunicando. Isso chamou sua atenção. Pickle ficou intrigado e animado com tudo que Anayama havia mencionado. Pickle, finalmente lembrando quem era o homem à sua frente, sorri e começa a se mover lentamente em direção a Anayama. Em um movimento rápido, o Homem das Cavernas ataca Anayama com um ataque frontal, assim como havia feito no passado. Essa foi a sua maneira de demonstrar alegria ao vê-lo novamente.
A multidão assiste à colisão com espanto. Pikli decidiu atacar quem eles pensavam ser um diretor de cinema. Porém, Anayama se recusa a ceder e, com a força das pernas, interrompe o ataque de Pikli. Ambos permanecem parados no meio da rua. Pikli abraça o torso de Anayama com um leve sorriso no rosto. Pikli decide parar seu ataque e, com as mãos, dá um aceno amigável para Anayama, colocando uma mão em seu ombro e a outra em sua cabeça. Anayama, com um leve sorriso, pergunta a Pikli se ele se lembra dele ou se estava apenas testando-o. Anayama comenta que Pikli ainda é incrivelmente forte ao relembrar seu encontro anterior, onde mediram sua força com um ataque frontal. O homem primitivo responde a este elogio com um sorriso amigável, mostrando que de fato o reconheceu. A multidão percebe isso e começa a se perguntar se aquele homem é amigo do Homem das Cavernas. De repente, Anayama se aproxima de Jack com uma atitude muito confiante, com as mãos nos bolsos, e começa a cumprimentá-lo chamando de grande camarada, referindo-se ao seu tamanho grande, não indicando uma relação amigável. Com um tom um tanto zombeteiro, Anayama pergunta a Jack se ele consegue entender suas palavras, como se o comparasse a Pikli devido à sua enorme estatura. Jack permanece calmo, mas ao ouvir essas palavras, ele se pergunta quem é esse indivíduo e por que fala com ele com tanta familiaridade. O ciborgue parece não reconhecer Anayama. Em sua mente, Jack só consegue pensar em como, apesar de ser 2 cabeças mais alto e ter uma constituição física maior, esse homem tem coragem de enfrentá-lo dessa maneira. Anayama coloca a mão direita no ombro de Jack, um gesto que surpreende ainda mais o ciborgue mordaz, e então se vira em direção a Mitsunari. Jack continua a questionar quem é esse homem, pois ele não demonstra nenhum medo em sua presença. Jack expressa seu espanto em sua mente sobre este homem de terno branco, já que ele nunca havia conhecido ninguém como ele antes. Jack não diz uma palavra, apenas o observa atentamente. Ele percebe que esse indivíduo parece conhecer bem o velho, chegando até a se ajoelhar diante dele para falar diretamente. Anayama diz a ele que eles deveriam levar a luta para a arena subterrânea, pois era isso que o velho queria. Mitsunari pergunta a Anayama se ele gostaria de ser espectador dessa luta. Anayama responde que depois de ajudar a parar esta luta, ele não pode sair sem receber algo em troca, o que implica que ele quer um lugar na primeira fila para testemunhar esta luta épica. Anayama se levanta e começa a se afastar das 2 feras enquanto a multidão presente olha para ele com admiração. Pikli, Jack e Mitsunari estão ali, observando de perto. De repente, Jack quebra o silêncio para perguntar algo ao velho. Jack expressa sua curiosidade sobre quem era aquele homem de terno branco. Mitsunari passa a explicar que o jovem é um lutador profissional, especializado em brigas de rua. Jack permanece pensativo por um momento. Ele conseguia entender que esse indivíduo era um lutador experiente, mas pelo seu jeito elegante de falar, nunca imaginaria que fosse um lutador de rua. Mitsunari comenta que, na verdade, aquele homem de terno branco era o completo oposto dele. Anayama era um lutador com uma filosofia completamente oposta à de Jack. Agora o ciborgue ficou muito intrigado para saber por que ele dizia ser o seu oposto. Mitsunari muda de assunto antes que Jack possa perguntar qualquer outra coisa. O velho brinca e pergunta ao gigante se eles estavam realmente ansiosos para lutar novamente. O velho pede paciência e promete que, sem dúvida, os dois cruzarão as presas mais uma vez onde tudo começou. O